O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que vocês estão procurando? Eles disseram: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vem e veja. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Senhor. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse: Eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: Eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Amados irmãos e irmãs, iniciamos mais um tempo comum com uma liturgia, toda ela vocacional, nos chamando a atenção para a importância de ouvirmos o chamado do Senhor, respondermos generosamente, permanecermos com Ele e anunciar que fizemos essa experiência com Deus aos nossos irmãos e irmãs. Vejam que a primeira leitura, ela vai relatar o chamado vocacional de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel, ele fez parte da história do povo de Deus em um momento muito importante, o momento da transição do governo por meio de juízes para a monarquia de Israel. E vejam que ele foi um pouco juiz e um pouco profeta, porque quem ungiu os 2 primeiros reis foi Samuel. Saul e Davi foram ungidos por Samuel para dar início ao seu ministério de reis. Vejam então que narra-nos que Samuel, ainda garotinho, jovenzinho, estava no templo junto com Eli. E era noite, foram dormir. Samuel ouviu chamá-lo: Samuel, Samuel. Ele se aproxima de Eli e pergunta: o senhor está me chamando? Eli diz: não estou te chamando, volte a dormir. E isso aconteceu mais 2 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que alguma coisa tinha de diferente, como Eli também tinha uma grande abertura à experiência com Deus. Ele disse a Samuel: se você de novo ouvir te chamar, você vai dizer:
Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E assim aconteceu. Samuel foi chamado de novo. Samuel, Samuel. E ele responde prontamente: Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Importante a gente perceber que a primeira dimensão do chamado é termos bons ouvidos, ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. E acontece isso com um jovenzinho, um garoto, que atento ao chamado de Deus, responde prontamente: Fala, que o teu servo te escuta. Daí em diante, narrou a leitura que ele foi crescendo em sabedoria até ocupar um lugar de grande importância na história do povo de Deus. Samuel ouviu. A primeira marca de qualquer dimensão vocacional é a atenção àquilo que o Senhor diz, aos apelos, ao chamado, a maneira como o Senhor nos chama e responder de modo pronto. Por isso, a gente cantava no Salmo: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Salmo, na verdade, é uma resposta diante do chamado de Deus. Deus nos chama de várias maneiras, de várias formas. Quando fala em chamado, às vezes a gente pode limitar a ideia do chamado ao padre, à freira, ao bispo, e não é não, minha gente. Todos nós, pelo batismo, somos chamados à vida sacramental, ao matrimônio, à ordem, assim por diante, mas também há vários serviços em prol da vida, desde o ministério do canto, ao da acolhida, o ministro da Eucaristia, o catequista, todos são chamados para desempenhar na igreja um ofício pela causa do reino. Aí depende da resposta de cada um. E o salmista cantava: Eis que vem o Senhor com prazer, com alegria, fazer bem feito, fazer de coração, fazer com a vida. Com prazer faço a vossa vontade. Vejam que diante do chamado de Deus, que nos pede ouvidos atentos, a nossa resposta precisa ser generosa. Assim como o canto do Salmo: fazer com prazer, com alegria, bem feito, para que de fato nós possamos viver de modo pleno os diversos e inúmeros chamados que o Senhor nos faz. Aí nós vamos para o Evangelho. O Evangelho de João, ele tem algumas delicadezas que são muito bonitas quando entendidas. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que apresenta Jesus indo até o mar da Galileia, até a coletoria de impostos, chamando os apóstolos. Em João é diferente. A dinâmica de João quer dizer para nós que é preciso, para ser discípulo, fazer uma profunda experiência com Deus. Vamos lembrar então que o Evangelho nos diz, narra-nos que João Batista estava com um grupo de discípulos. Dentre esses discípulos estava André, que tem o nome citado, e um segundo discípulo, que é João, o evangelista, que também, dentro de toda a teologia do evangelista João, sou eu, é você, é cada um de nós. Esse segundo discípulo é um convite claro que a gente se aproxime e faça o caminho que João vai indicar no Evangelho. Vejam que então, ouvindo João Batista, Jesus passa. Imediatamente, João Batista diz: é ele o Cordeiro de Deus. João Batista apresenta Jesus na dinâmica salvadora. E o que é o Cordeiro de Deus? A gente é bem acostumado a ouvir, sobretudo durante a missa, porque de fato o Cordeiro é aquele que dá a vida
por nós. Apresenta então Jesus. João não apresenta a si mesmo, mas ele, preparando a vinda do Senhor, mostra aos discípulos Jesus passando. Então, André e João vão atrás de Jesus. Caminhando atrás de Jesus, Jesus percebe e vira-se até eles e diz uma frase muito importante, que é a primeira frase do Evangelho de João. Jesus se volta para eles e diz: o que vocês estão procurando? Uma pergunta forte, uma pergunta profunda, ainda mais para nós que estamos no início do ano. Parece que no fim do ano a gente planeja tanta coisa, né? A gente faz tanto projeto, escreve o que a gente precisa, faz planos, e na verdade nós não temos controle de nada, né? Tudo aquilo que a gente faz, se não for em Deus, pode ser que a coisa não aconteça. Então Jesus se volta e pergunta: o que vocês estão procurando? Eles então olham para Jesus e diz: mestre, onde moras? Eles respondem a pergunta com outra pergunta. O fato de perguntar onde Jesus mora não é nada ingênuo. O que eles estão querendo dizer a Jesus? Nós queremos conviver contigo. Nós queremos te conhecer. O que a gente quer é ir até onde você é aquilo que é. Porque em casa, gente, nós somos aquilo que somos, né? Pode ser que a gente tenta disfarçar alguma coisa no trabalho, na convivência, mas em casa não tem muito jeito. Em casa nós somos aquilo que de fato a gente tem dentro de nós. E tem um ditado que é importante, que a gente só conhece alguém quando come com ele 1 quilo de sal. Caso contrário, a gente não conhece o outro. Então eles estão propondo a Jesus: Senhor, nós queremos te conhecer. E a resposta de Jesus é muito bonita. Jesus diz: vem e vê. Ver no Evangelho de João não é somente o ato de enxergar, é muito mais do que isso. Ver é um convite a experimentar, a permanecer. Narra-nos o Evangelho que eles foram, viram, experimentaram e permaneceram com Jesus. O conheceram, fizeram experiência, moraram com Ele. Inclusive, o evangelista é muito pontual em dizer que, dado um tempo, era 4 horas da tarde. Por que esse horário? Porque é o horário do pôr do sol. E depois do pôr do sol, onde a pessoa estivesse, ela tinha que ficar, ela tinha que permanecer ali. Ou seja, dá uma ideia muito profunda de que eles conviveram com Jesus. Depois disso, André, que fez a sua experiência pessoal com Cristo, vai ao encontro do irmão Simão. André se aproxima de Simão e diz: meu irmão, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, encontrei o Salvador, venha você experimentar. É muito interessante, e eu volto a dizer que em João, para ser discípulo de Jesus, além do ouvido atento e da resposta generosa, é preciso permanecer com Ele, experimentar Jesus, viver a vida dele, ter os sentimentos dele. Então o discípulo é aquele que faz uma experiência profunda com Deus. Então Pedro, até então chamado Simão, se aproxima de Cristo e Cristo diz: você agora não se chamará mais Simão, e sim Cefas, que quer dizer pedra. E Pedro já recebe desde o início do chamado a condição de pedra fundamental da igreja ocidental. É muito bonito esse evangelho, porque ele vai nos apontando a necessidade
de cada um de nós permanecer com Cristo para dizer que é discípulo dele. E mais do que isso, depois que eu experimento Cristo, eu conto para os outros. Eu digo aos outros: encontrei o Messias, encontrei o Salvador. Eu não guardo só para mim. Eu comunico a boa notícia a todos os que estão próximos a mim, inclusive aos meus familiares, porque André vai exatamente no irmão dizer que encontrou Jesus. Para terminar, uma curiosidade muito bonita que tem nesse pequeno texto do Evangelho de João é que, se a gente se perguntar por que André foi chamado primeiro e não Pedro, já que Pedro é o primeiro Papa. Vejam, André, na história da igreja, é o patriarca do Oriente. A igreja oriental tem o patriarcado de André. E quem, na verdade, apresentou primeiro Jesus à humanidade foi o Oriente. Por isso, João é muito cuidadoso de colocar André apresentando a Pedro, que é o patriarca da igreja ocidental, Jesus Cristo. Então, existe um caminho de André primeiro experimentar e depois levar a Pedro, que é o primeiro Papa, que é o patriarca de todo o Ocidente, mas que experimentou Jesus depois de André, o patriarca do Oriente. Então veja que o nosso Evangelho e a nossa liturgia nos apresenta um grande chamado. Ouçam atentamente, respondam generosamente, permaneçam com Cristo e anunciem Ele a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.